Vamos lá, vamos lá. Os ponteiros giram e a nossa roleta também. Química na agricultura, os nutrientes do solo. Vamos lá, vamos ver quem será a dupla de quem hoje. E um detalhe, como acordaram os nossos participantes. Será que o humor deles vai refletir no resultado das nossas pesquisas? Douglas acordou afobado, sem saber muito bem para onde ir. Como será o encontro dele com a sua parceira de hoje, a Maria, que está mal-humorada? A Rita quer fazer amigos. Acho que conseguirá, se depender da calma do seu parceiro Pedro. Agora é com vocês. Boa sorte a todos. Vamos torcer para que as duas equipes consigam fazer uma boa pesquisa. Preparados? Atenção! Valendo! Para o desenvolvimento dos vegetais, são necessários alguns elementos, como o carbono, trazido em grande parte pelo ar na forma de CO2, o hidrogênio, que chega com a água, H2O, e o oxigênio, que chega por dois caminhos. Pelo ar, através do O2, as plantas respiram, e da água. Esses três elementos contribuem com mais de 90% em massa da composição elementar de uma planta. Logo, aparentemente, o solo é o meio menos importante. No entanto, o máximo de produção depende do fator de crescimento que se encontra à disposição da planta em menor quantidade. E esse fator é o solo e seus nutrientes. Ai, cuidado. Maria, calma, Maria. A terra da terra é só terra? Difícil interessante, né? Nossa. Eles devem estar querendo que a gente descubra sobre a composição do solo, tipo, o que a terra tem. É, né? Faz sentido. E eu sei onde a gente pode ir. Jura? Na Universidade Rural. Eu já estive lá pesquisando outro tema e só tá um pouquinho longe. Temos que correr. Mas antes a gente tem uma pequena missão, né? Qual, Rita? Plantar essa mudinha. A gente não vai deixar ela assim no saco. Fica tranquila que eu vou levar ela pra casa e vou plantar num vaso bem bacana. Faça isso. Depois te dou notícias dela, tá? Tá bom. Mas então vamos nessa, vai. Porque o relógio... Não pode parar. Eles já se acharam. Agora, o que será que a Maria e o Douglas planejam? Olha só, Douglas, acho que é isso daqui. Será que a gente vai ter que plantar? Olha, tem uma etiqueta pendurada nesse barbante. Calma. Deixa eu dar uma olhada, vai. O que o solo pode oferecer para uma planta crescer? Ih, que bonitinho, rimou. Olha, a única coisa que eu sei é que a gente precisa regar as plantas. Mas com certeza elas precisam de outras coisas para poder crescer, né? Bom, pra gente não perder muito tempo, a gente pode pesquisar pelo computador. A internet pode levar a gente para qualquer lugar. A gente pode entrar em todas as bibliotecas do mundo, Maria. Acho melhor mesmo. Hoje eu tô um pouquinho azeda e sem a menor vontade de falar com as pessoas. Calma. É aonde o homem pisa e as plantas crescem. E você sabe do que uma planta precisa? É ótima essa ideia do Pedro. Apesar de ser uma pessoa calma, ele é super antenado, sabe? E isso ajuda muito na hora das pesquisas. Não, e foi um achado ele ter a informação da Universidade Rural, né? Ai, eu acho que vai ser ótimo. A gente dá uma fugida da cidade, respirar outro ambiente. Maria, como é que eu ia saber que a Lan House estava cheia? Tá, mas agora a gente perdeu o maior tempo e a gente continua no ponto de partida. Esse pessoal fica de bate-papo no largo computador. Ô Maria, calma que eu sei que você adora um bate-papo na internet, tá? Faz o seguinte, a gente vai em outra Lan House. Tem uma logo aqui, ó, na rua de baixo. Não, esquece. A gente vai pra Lan House nenhuma. Melhor solução é a gente procurar uma biblioteca. Porque lá tem bastante espaço e a gente não corre o risco de não conseguir entrar, tá bom? Vamos? Então vamos. Será que os nossos amigos dessa vez estão na pista certa? Bom, isso é o que nós vamos saber já, depois do intervalo. Você conhece as características dos nossos solos? Então vamos para o Nordeste. A região é tradicionalmente dividida em 3 zonas: litorânea, agreste e sertão. Uma característica peculiar do Nordeste brasileiro é a grande variedade de solos e condições ambientais, com diferentes vocações e potenciais para fins de produção.
O cultivo de frutas e cana-de-açúcar, por exemplo, são frequentes na faixa litorânea. Mas o interior da região apresenta trechos importantes, com grande potencial ainda não explorado pela agricultura. Professor, tudo bem? Tudo bem, Pedro? Olha só, se o ar contribui com oxigênio e carbono para a composição das plantas e a água com hidrogênio e oxigênio, O solo contribui com que elementos? Na verdade, o solo aparece como uma importante fonte de nutrientes para o desenvolvimento das plantas, né? E tem uma característica peculiar no solo, é que de uma certa forma a gente tem possibilidade de fazer modificações, tanto físicas quanto químicas no solo. Quando nós fazemos aração e gradagem do solo, nós o modificamos fisicamente. E quimicamente isso vai acontecer quando nós fazemos adubação, né, do solo, ou calagem, que é a colocação de calcário para fazer a correção da acidez do solo. Mas o senhor não respondeu a minha pergunta. Calma, nós vamos chegar lá. Existem dois grupos de elementos químicos que nós consideramos como essenciais. Esses elementos químicos eles são considerados essenciais porque na falta de um deles, a planta não completa o seu ciclo. Ou ela morre, ou ela não produz aquilo que nós gostaríamos de obter desta planta. Nós temos dois grupos de elementos que são essenciais. Os chamados macronutrientes, que são os elementos absorvidos em maiores quantidades pelos vegetais, sendo eles o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio e o enxofre. E o grupo dos chamados micronutrientes, que são os elementos químicos que são essenciais, absorvidos em menores quantidades, sendo eles o ferro, o manganês, o molibdênio, o cobre, o boro, o cloro e o zinco. Atualmente, está se cogitando também de incluir nesse grupo de micronutrientes o níquel. Apesar de nós chamarmos esses elementos de macro e micronutrientes, na realidade eles têm exatamente a mesma importância para a planta. A diferença só está na quantidade que é exigida por ela. Se qualquer um deles faltar ou estiver em quantidade menor em relação à exigência da planta, né, ela não vai completar o seu ciclo, né? Vamos dar uma olhadinha no trabalho? Vamos. Olha só o que eu achei. o quê? Essa tabela aqui que indica a importância fisiológica de cada elemento químico na planta e as principais formas de absorção. Olha que interessante. O nitrogênio é absorvido na forma de NO3- e NH4+, e é um componente de proteínas, da clorofila e de ácidos nucleicos. Legal! O cálcio é absorvido na forma de Ca2+, e é um componente estrutural das células. Olha, o cloro é absorvido como Cl- e participa das reações fotoquímicas na fotossíntese. Enfim, uma boa notícia. Vamos anotar essas informações. Tudo isso chega para as plantas pelas raízes através dos nutrientes do solo? Como será isso, hein? Na realidade, esses nutrientes, esses elementos químicos que são considerados essenciais, eles se encontram na solução do solo, numa forma iônica. Então, para que eles possam ser absorvidos pela planta, há necessidade de que ocorram mecanismos que possibilitem o contato desse íon com a raiz. Nós temos três principais mecanismos que agem dessa forma. É a interceptação radicular, o fluxo de massa e a difusão. Por interceptação radicular, é aquele mecanismo em que há a participação efetiva e ativa da planta. À medida que o sistema radicular se desenvolve, ele penetra nos poros do solo e faz um contato direto desta raiz com os nutrientes que se encontram nessa solução. Mas e o mecanismo de fluxo de massas? Bem, Rita, a planta transpira como todos nós e cria um fluxo de água da raiz para a parte aérea. Como a raiz está em contato direto com a solução do solo, essa raiz também puxa a água na direção dela, fazendo com que os íons que se encontram na solução do solo se aproximem da raiz. E como é a difusão? A difusão ocorre de uma área que está mais concentrada no solo em nutrientes para uma área menos concentrada. Como a raiz ela fica absorvendo os nutrientes, a área no entorno dela é menos concentrada do que as áreas mais externas em termos de nutrientes. Dessa forma, cada elemento tem a sua velocidade de difusão, o que é função, basicamente, do seu grau de interação com as forças atrativas ou repulsivas que nós encontramos no solo. Por exemplo, o nitrogênio é um íon muito móvel na solução do solo, porque ele tem a identidade de carga com a matriz do solo, que geralmente é negativa. E, em função disso, ele fica na solução praticamente livre. Já o potássio, ele se liga à matriz do solo por forças eletrovalentes, que são um pouco mais fortes. E, por sua vez, o fósforo, ele se liga à matriz do solo por forças covalentes, que são mais fortes ainda.
Dessa forma, o nitrogênio tem uma velocidade de difusão bem mais alta do que o potássio, que por sua vez tem uma difusividade bem maior do que o fósforo, que é praticamente imóvel. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada lá na outra casa de vegetação, que tem algumas coisas interessantes para a gente discutir. Vamos embora. Não sei de onde você tirou essa ideia de que as bactérias ajudam na nutrição das plantas leguminosas. Eu tenho certeza que eu li isso em algum lugar. A contribuição das bactérias na nutrição das plantas é um processo já bastante conhecido, que é chamado de fixação biológica de nitrogênio. Nessas associações, bactérias conhecidas como rizóbios colonizam as raízes dos simbiontes, causando o desenvolvimento de estruturas altamente especializadas que são denominadas de nódulos. Uma vez que ocorre a formação desses nódulos, os rizóbios fixam ativamente o nitrogênio que nós encontramos na atmosfera do solo, que é transferido para a planta hospedeira em troca de fotoassimilados. Esse processo simbiótico ele é extremamente importante para as plantas das famílias das leguminosas, que podem ser utilizadas como alimento e também na recuperação de áreas degradadas com a utilização de espécies arbóreas de leguminosas. Fantástico, professor. É uma pena que a gente não tem mais tempo, né? Nossa viagem de volta é longa. Muito com obrigado, satisfação professor. muito grande recebê-los aqui e podem contar com a gente quando vocês precisarem, tá bom? Obrigado. Entrando então as duas equipes, podem chegar, podem chegar. Chega aí, olha, já estava preocupado com vocês, hein? O material que vocês conseguiram ficou excelente. Parabéns pela pesquisa. Hoje vocês investigaram o que as plantas precisam para sobreviver e o papel do solo nesse processo. E viram que as raízes podem receber esses nutrientes por interceptação radicular, fluxo de massa ou difusão. Qual será o próximo tema? Algum palpite? Vamos lá, a roleta girando.